solismo de perdão por um tempo, mas se retirasse não precisava fazer no outro ano. Então todo ano tinha que fazer. Agora me permite imaginar, isso aqui é mente de pregador. Eu imagino Jesus assentado do lado do Pai e falando: Pai, esse Yom Kippur que eles fazem todo ano não está mudando nada, porque fazem, voltam a pecar e nada acontece. O bode, o cordeiro não justifica eles. Eu imagino Jesus se levantando do trono e dizendo: Pai, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem para essa terra. E eu acho interessante isso aqui, porque o propósito de Jesus sempre foi a cruz. Não é à toa que Jesus nasceu em um ambiente onde o recurso para ganhar dinheiro para casa era através da madeira. Afinal, quando Jesus estava construindo alguma mesa ali com seu pai, trabalhando ali, ele já estava se imaginando em direção à cruz. O propósito de Jesus sempre foi a cruz. E eu preciso falar uma verdade aqui. Esse evangelho que muitos têm pregado por aí, onde a cruz não é mais citada, esse evangelho onde a cruz vai para uma camiseta, e tudo bem com isso, a cruz vai numa corrente, a cruz vai em qualquer lugar, mas a cruz não é carregada. Eu preciso dizer que evangelho sem cruz não é o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho sem sofrimento não é o evangelho de Jesus Cristo. Afinal, mesmo disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo exige renúncia. Evangelho sem renúncia não vai te levar ao céu. Eu fico a palavra rema para o coração dessa igreja. Quer seguir a Cristo, tem que renunciar. Alabadarabaia sépia, tem que renunciar. Ele vai à cruz. E chegando na cruz, Jesus vai passar o maior sofrimento que ninguém nunca passou, nem vai passar na história. Jesus vai apanhar. E o instrumento que é usado para bater em Jesus se chama azorrague. Eu preciso detalhar um pouco o que é azorrague. A azorrague é um chicote com 12 fitas. E nas pontas da azorrague havia ossos de animais e chumbo. Osso para dar corte e chumbo para dar peso. A cada chicotada que Jesus levava era 12 feridas. A cada chicotada que ele levava, sangue esguichava. Alguns estudiosos dizem que algumas veias artérias dele foram atingidas, fazendo com que o sangue espichasse. Não contente com isso, colocaram uma coroa de espinhos, era nossa. Bateram pregos nas mãos, bateram pregos nos pés. E não contentes com isso, usaram uma lança para transpassá-lo do lado. Só que aqui eu tenho que parar um pouco, porque eu gosto disso aqui. Quem é mãe aqui sabe que quando a louça estoura para dar a luz, sai água e sai sangue. Olha, quando Jesus é transpassado do lado, vai sair água e sangue. E eu entendo que isso aqui é profético, porque essa água e sangue que sai de Jesus era o céu gritando e dizendo: a igreja está nascendo, a igreja está nascendo. É por isso que eu digo que evangelho é cruz, evangelho é dor. Ele está na cruz, está cravado na cruz, oh glória. Só que ele vai chegar a morrer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E eu imagino que alguns fariseus da época, alguns perseguidores dele, deram festa e fizeram churrasco. Porque a ideia é: se corta a cabeça, o corpo morre. Qual é a ideia? Cortamos a cabeça, a igreja vai morrer. Só que para raiva dessa galera, evangelho é cruz, mas evangelho também é ressurreição. Glória a Deus. Glória a Deus. Sexta, sábado e domingo, Maria vai procurar no túmulo. Quando ela chega lá, o anjo está sentado sobre a pedra e diz: por que você procura entre os mortos aquele que vivo está?
Senhor, quando o Senhor subir, nós vamos ficar órfãos. E aqui outra promessa é estabelecida. Não, ficai em Jerusalém. Glória a Deus. Porque eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar o Consolador. Aleluia. A igreja cheia e avivada em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E a igreja que alguém pensou que morreria começa a crescer. Crescer, crescer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só que aqui ainda não é o fim. Porque o mesmo Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, deixou uma promessa. Qual promessa? Que Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Josué, certo, ele deixou a promessa. Mas como vamos saber quando ele vem? Além de deixar a promessa, ele deixou sinais que voltariam. E eu preciso esmiuçar um pouco alguns dos sinais. Ele disse que haveria guerras quando estivesse perto da volta dele. Algum tempo atrás, a guerra, só esse começo de guerra entre Rússia e Ucrânia levou mais de 50 mil soldados, fora as outras pessoas. A Bíblia diz que também a natureza daria sinais, pois a mesma ficaria revolta. Um grande terremoto em Kanto, no Japão, em 1923, levou mais de 143 mil pessoas. Um terremoto e um tsunami no Oceano Índico em 2004 levou mais de 227.898 pessoas. No Haiti, em 2010, foram mais de 316 mil mortos por causa de um terremoto. A Bíblia também diz que haveria pestes e epidemias. E talvez alguém pense que o Covid foi a maior. Não foi. Peste negra, mais de 50 milhões de mortos. Gripe espanhola, mais de 50 milhões de mortos. E agora próximo de nós, Covid-19, mais de 6 milhões de mortos. É o sinal que ele vem. Quer mais sinal? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria surgimento de falsos profetas, de falsos cristos. Em 1799 surge um homem na história com o nome de John Nichols, que dizia ser o Salvador e a ressurreição de Jesus Cristo. Em 1804, Arnold Potter, criador da seita dos Mormons, dizia ser o Cristo, o Filho de Deus, e morreu após tentar pular de um penhasco para chegar ao céu. Em 1931, Jim Jones, fundador da Igreja dos Povos, afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo. Mais perto de nós, em 1948, a partir e está até hoje, um homem chamado Henri Cristo, um astrônomo brasileiro, afirma ser um Cristo reencarnado. Eu não preciso te dar mais sinais que Jesus vem. Eu não vou dizer que Jesus virá. Eu digo, Jesus vem, porque os sinais apontam que a volta de Jesus é eminente. A terra grita, volta Jesus. O céu clama, desce Jesus. Eu preciso dizer que não vai demorar muito para a igreja ser arrebatada. Só que ainda tem um sinal, que estamos vendo o começo dele acontecendo, mas em sua totalidade ainda não se cumpriu. Profeta Joel profetizou que nos últimos dias haveria um avivamento em massa. Aleluia. Aleluia. Só que o avivamento tem
duas características que eu preciso pontuar. Primeira, não existe avivamento sem arrependimento. Se não tem arrependimento, é barulho. Se não tem arrependimento, é histeria. Apesar do avivamento produzir um movimento, a essência do avivamento é o arrependimento. Em certo país fizeram uma grande cruzada, convidaram grandes pregadores, convidaram cantores renomados e estavam esperando por uma explosão de avivamento. Só que primeiro dia, segundo dia, e nada aconteceu no ambiente. Pregava-se, cantava, mas nada acontecia. Até que o pastor tomou uma atitude e disse: eu sei porque não está havendo avivamento. Porque ainda não houve arrependimento. Naquele momento, pastores, obreiros, cantores que estavam ali começaram a correr para o altar, se ajoelhar e dizer: me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Um avivamento inundou aquele lugar. E a segunda característica de um avivamento que eu preciso pontuar: todo avivamento da história foi gerado embaixo de perseguição. Aleluia. A igreja em Atos 2, cheia, mas perseguida. Aleluia. Crentes eram jogados no Coliseu. Crentes eram queimados nas cruzes. Mas a igreja só crescia e o avivamento expandia. O avivamento da Rua Azusa foi criado por um homem que, saindo da igreja tradicional, porque lá foi expulso William Seymour, por acreditar no avivamento de Atos 2. Ele começa a pregar na sua igreja tradicional esse avivamento. Os pastores dali expulsam ele. Ele vai para um galpão simples. O púlpito era feito de engradados de madeira. Tinha feno porque lá era criado animais antes. Naquele ambiente eles começam a pregar que todos foram cheios. O Espírito começa a descer naquele lugar. Só que, como eu disse, avivamento é gerado em perseguição. Então o povo da cidade começa a correr na Rua Azusa e perguntar: o que é isso? Esse povo está maluco, esse povo está louco, isso é histeria, isso é loucura. Só que eles continuavam pregando. Há relatos de um repórter que foi lá naquele lugar para gravar e dizer: não, isso aí não passa de loucura. Só que quando ele chegou lá no ambiente de culto, tinha uma criança correndo de um lado para o outro e falando em línguas estranhas. Ela corria de um lado para o outro e falava em línguas estranhas. Aquele jornalista olhou e falou assim: não tem nenhum adulto mandando ela fazer isso, meus pastores. Não tem ninguém incentivando ela a fazer isso. Isso aí só pode ser o Espírito Santo. E sabe por quê? Eu acredito que a igreja brasileira está prestes a viver o último avivamento, porque a perseguição começou. Aleluia! Josué, por que a perseguição começou? Porque a igreja tem sido bombardeada de todos os lados. É ideologia de gêneros, é ideias malignas para tentar acabar com nossos princípios. Mas sabe o que mexe meu coração? É porque aonde tem sinal de perseguição, tem sinal de avivamento. Oh glória! E para a raiva do diabo, para abalar com a estrutura dele, a igreja vai continuar pregando que menino é menino, que menina é menina, e a palavra é a palavra. Agora eu vou dar um lugar aqui. Nós estamos prestes a
haver crianças correndo e falando em mistério. Nós estamos prestes a ver pessoas sendo curadas e batizadas com o Espírito Santo, porque logo, logo a trombeta vai. A trombeta vai tocar. Aleluia. E alguém vai procurar a igreja e não vai mais achar. Glória a Deus. Nos semáforos de Brasília, carros vão passar direto. E alguém olha e fala: aquele homem está maluco. Quando olha direitinho, não tem ninguém no volante. Foi arrebatado. Alguém vai ligar para o pastor Daniel e falar: pastor Daniel, cadê o senhor? Ele não atende, está lá só ligando, nem chamando aparece, porque já vai ter sido arrebatado. Alguém vai correr nessa igreja. Talvez encontre alguma entrada e entre aqui. Vai procurar um pastor para orar, vai procurar alguém para estender a mão, mas Alexandre não vai achar. Vai ter sido arrebatado. A volta de Jesus é eminente. Ele vem. E ele vem buscar o que, Josué? Uma igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo. Tem uma graça de meu Pai aqui. Não vai demorar muito para Jesus voltar. Não vai demorar muito para a igreja ser arrebatada. Mas sabe o que alegra meu coração, gente? É que eu descrevi aqui como Jesus foi crucificado e ele ficou todo machucado. Só que o Jesus que vamos encontrar no céu vai estar um pouco e muito diferente. João tem uma visão do céu. Apocalipse 1, a partir do 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos não era mais como a cruz de espinho, era brancos como a lã, brancos como a neve. Seus olhos não eram mais olhos de alguém que apanhou, seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés não eram mais pés que estavam com prego encravado, seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas, glória. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto não era mais um rosto ferido, era como o sol. Jesus, muito em breve vai sair uma notícia.
trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Quer saber por que eles cobriam os rostos? Vou explicar. Porque em adoração não é o pregador que tem que aparecer. Em adoração não é quem canta que tem que aparecer. A gente esconde o rosto, diz que ele é santo e a glória dele aparece. Aleluia! E é interessante que eles clamavam uns aos outros. Eles não falavam para quem estava no trono. Um serafim, um serafim acima do trono olhava para o outro, olhava para o trono e dizia: é santo. Aí o outro olhava e dizia: realmente é santo, é santo, é santo. Oh, glória! A glória de meu Pai aqui. A igreja que canta na terra vai adorar. Glória a Deus. Eu vou deixar você adorar. É 30 segundos. Vai. Céu é lugar de adorador, irmão. Quem tem preguiça de adorar na terra, como é que vai adorar na eternidade? Lá é todo dia santo, 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 santo. Eu já estou vendo um vaso ligado ali. E se tiver mais 2 daquele jeito ali, nós vamos voar aqui. Céu é pra adorado. Pode cantar. Céu é pra adorador. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Eu não entendo o que foi que nós fizemos para estarmos aqui. Confesso que o milagre foi tão grande, até achei que a multidão ia em pé nos aplaudir. Vai se ligando com o trono da graça. Eu também não sei, até pra conversar estou sentindo dor. Mas meu coração está tendo algo diferente, bem maior que a dor. Paulo, estamos na prisão, é triste a situação, não deu pra perceber. A nossa por Deus foi liberta e nós estamos presos, não dá pra entender. Silas, Deus não abandona, eu sei que na prisão ele tomou o Senhor. E o que nos resta agora é cantar pra Deus nos libertar e aliviar a dor. A história, ela não expressa o hino que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas assim ele vai traduzir o sentimento dos dois. Cantar, declarem as tribulações. Cante conosco, só que agora. Se eu amo a mensagem da cruz, só os
prisão conosco Deus entrou, livrestou, um terremoto a terra abalou, livrestou, na prisão conosco Deus entrou, livrestou, um terremoto a terra abalou. Como eu estou sentindo uma coisa estranha, o chão aqui tremeu. Mas eu também senti, parece que o amor moveu a mão de Deus. É diferente, agora não sinto mais o topo dos meus pés. Acabam de soltar, vem de pé, vamos saltar mais alto, porque Deus entrou aqui nesse lugar. Livrestou, na prisão conosco Deus entrou, livrestou, um terremoto a terra abalou, livrestou, na prisão conosco Deus entrou, livrestou, um terremoto a terra abalou. Como eu estou sentindo uma coisa estranha, o chão aqui tremeu. Se você também sentiu, esse amor moveu a mão de Deus. Tá diferente, agora não sinto mais o tronco dos meus pés, acabam de soltar. Fique de pé, vamos saltar mais alto, porque Deus entrou aqui nesse lugar. Glória a Jesus, aleluia. Pode adorar a Deus, irmãos.